Muito boa noite, estamos chegando ao vivo com o programa Eco Bagagens de hoje falando sobre o terceiro setor, um tema importante quando se fala em sustentabilidade. O terceiro setor que, infelizmente no Brasil, ganhou um status de política corrompida devido a alguns acontecimentos, mas entendemos que sempre é momento de refletirmos e entender o caminho do terceiro setor da formação e também no equilíbrio da sociedade. Hoje eu recebo com muita alegria dois advogados especializados no tema, um dos maiores escritórios de São Paulo e também do Brasil, que corresponde a todo entendimento jurídico legal sobre ONGs, OCIPs. Estou recebendo o Eric Castilho. Eric, satisfação tê-lo aqui. Satisfação é minha, obrigado pelo convite, boa noite aos ouvintes aí da Rádio Mundial. Obrigado, Eric. Também o Thiago Mendes Pereira, que a gente conhece de longa data, né, Thiago? Satisfação tê-lo aqui também. Satisfação é toda minha. Muito boa noite, Rogério, muito boa noite aos ouvintes da Rádio Mundial. Aliás, eu queria mandar um abraço para o teu pai, apesar dele não estar no Brasil. O pai do Thiago, que é uma pessoa que eu aprendi muito, tem um profundo respeito. Tivemos uma passagem muito bacana no Vale do Paraíba. Sim. O seu pai exercendo a função de secretário de Negócios Jurídicos do município. Também o irmão do Thiago, o doutor Antero Mendes Pereira Júnior, que advoga para a maioria dos prefeitos do litoral e também aqui no estado de São Paulo, pessoas da mais alta competência e também seres humanos fantásticos. Obrigado, será dado o abraço, com certeza. Bom, gente, vamos lá. A ONG no Brasil ganhou um status pejorativo nos últimos tempos. Nós sabemos que algumas atividades aí levaram a esse conceito errado. E eu queria entender de vocês qual o momento que nós estamos hoje na questão de políticas voltadas para ONGs e terceiro setor. Rogério, você tem razão nos seus comentários. Houve um período que as ONGs, as organizações não governamentais, elas foram muito criticadas porque ainda havia uma cultura de se entender que ou o Estado executava as atividades, as funções públicas, ou a iniciativa privada por meio de empresas. Quando o terceiro setor ele entra propondo essa atuação num meio de caminho entre o Estado e a iniciativa privada, suprindo a deficiência do Estado, ele entra ainda sem a experiência de políticas de governança, de gestão e de transparência que é muito necessário quando você organiza uma entidade que tem esse papel, que tem um papel público, uma finalidade pública na sua essência. Né? Normalmente uma ONG ela é constituída num modelo de associação, né, civil sem finalidade econômica, ou num modelo de fundação de direito privado, e o papel deles é realizar fins, né, que os seus fundadores, os instituidores, os associados almejam, né, desde a área de educação, saúde, cultura, assistência social. O problema é que quando você constitui uma entidade desse gênero, você tem que buscar recursos para executar seus programas, seus projetos e fundamentalmente prestar contas desses recursos e dos projetos que são executados. Eu acho que aí é o grande embaraço, não é, Eric? Essa questão da prestação de conta, que é algo que deixou muito a desejar nos últimos anos envolvendo o terceiro setor, não é? Exatamente. Esse primeiro momento, essa primeira fase de desenvolvimento, muitas ONGs descuraram dessa obrigação de prestar contas. Quando você arrecada recursos, seja buscando na sociedade, na iniciativa privada, em empresas ou na doação de particulares, a entidades que, por exemplo, dependem da contribuição de milhares de pessoas para poder exercer. O foco dela é ter vários doadores anônimos que fazem o funcionamento, que viabilizam essas entidades. Nós temos aí exemplos de entidades sem fins lucrativos, como o GRAAC, que é um exemplo de sucesso, que depende muito da participação, de agregar associados, de agregar doadores para funcionar. Mas o que é muito importante, né, dentro dessa atividade que eles exercem? Você prestar contas, você ser transparente na gestão dos recursos e se conhecer os resultados, né? Permitir com quem doe, ao procurar, ao questionar o destino dos recursos, ele saiba quais foram os como o recurso foi utilizado. Isso é fundamental. Mas acho que também é fundamental a gente entender, Thiago, o modelo jurídico hoje de uma constituição de uma ONG. Hoje, quem for abrir, ou quem ainda tem e quer
vamos dizer assim, restaurá-la, o que precisa seguir? O primeiro passo é ter um objeto muito bem delimitado, né, que, conforme o Eric já expôs, tem que ser sem fins lucrativos, visando o interesse público ou de uma certa coletividade, né, que possa agregar ao Estado dentro dos seus direitos, dentro do que as pessoas têm como direitos fundamentais e direitos socialmente garantidos, né? Então, uma organização não governamental, ela tem como princípio auxiliar, né, o Estado na busca por esses direitos que as pessoas têm de ter acesso e que muitas vezes o Estado não consegue fomentar por si só, né, esses direitos. Então, o primeiro direito que o Estado deve garantir é o direito à vida, né? E dentro desse direito à vida, não é simplesmente o viver, mas é o viver de forma digna, né? Equilibrada. Exatamente. E aí entra também a questão do meio ambiente, porque só há vida em um meio ambiente equilibrado, né, em um meio ambiente sustentável. E dentro desse cenário, o Estado se mostrou por diversas vezes ineficiente na gestão dos direitos sociais. E nesse sentido é que entra o terceiro setor, buscando dar uma eficiência maior, uma colaboração mais eficaz aos recursos e, obviamente, com transparência, com normas de compliance, visando buscar medidas, né, que a sociedade possa ter como eficientes e, assim, seguindo um caminho que o Estado tenha condições de prover esses direitos sociais também por meio do terceiro setor. Eu acho interessante que, na realidade, o Estado ele acaba não conseguindo cumprir tudo aquilo que se espera dele. Exatamente. E o modelo de ONG ou das OCPs surge num período, num momento onde tem essa lacuna e elas deveriam desempenhar um papel mais específico até para conhecerem também aquela realidade, aquelas demandas sociais. Mas no Brasil ainda não deu certo, não é? Existem alguns modelos que funcionam, né, organizações sociais que fazem gestão de equipamentos públicos, e essa gestão, em alguns casos, vem sim dando resultados, em outros casos não tão bem sucedidos, mas, em geral, as organizações sociais, quando tem um contrato de gestão com o poder público, é muito bem realizado, geralmente muito bem estudado antes do convite efetivamente público ser realizado às organizações sociais que, porventura, tenham a qualificação necessária para ingressar nessa seara. Ô, Eric, você não acha que caberia tanto à União como aos Estados capacitarem aquelas pessoas que estão numa ONG para que elas possam receber o devido preparo para exercer uma função, ainda mais quando recebendo algum tipo de recurso? Os modelos de relacionamento com o Estado, Rogério, eles têm, como você bem mencionou, tem as OCPs, né, as organizações de sociedade por interesse público, né, civil por interesse público, as organizações sociais de cultura ou de saúde, e as organizações de terceiro setor. O Estado ele desenvolveu todo um aparato legislativo para poder gestar parcerias com essas entidades do terceiro setor. No processo de seleção, o Estado ele já parte de um pressuposto que essas entidades, quando participam de um chamamento público, de um edital para contratação, já estão lá preparadas. Elas têm que ter gente capacitada, né? Porque os recursos normalmente destinados a essas entidades são recursos de vulto. E a gente tem, como bem lembrado pelo Tiago, casos de sucesso. Por exemplo, a gente pode citar aqui no governo do Estado de São Paulo, e aí o segredo é você ter um plano de trabalho com metas, com indicadores de qualidade muito bem definidos e um sistema de monitoramento, de controle muito bem feito, né? E do lado da entidade, uma governança, né? Uma regra de compliance, de cumprimento de regras também muito bem definido. Por quê? Porque você tem casos emblemáticos como hospitais em São Paulo, Santa Marcelina, por exemplo, é um exemplo de gestão eficaz. Os outros hospitais de São Paulo, a própria a Faculdade de Medicina, os grandes hospitais, eles constituíram entidades. Deixa eu até fazer um parêntese na tua fala. Uhum. O que eles adotaram que os diferencia dos demais exemplos?
são gestões com um procedimento de contratações muito bem definidos, regras de controle nessas contratações também bem claras, e um sistema de controle pós-contratação que afere se todas as regras definidas no contrato e pelo Estado estão sendo executadas. E aí você consegue, com isso, entregar o resultado que foi comprometido. Nós temos exemplos também na área de cultura. A OSESP, a Fundação OSESP, é um outro exemplo. Ela gerencia a Sala São Paulo, né? E é um caso de sucesso que ultrapassa as fronteiras do Brasil. Eu quero só interromper um minutinho, eu quero voltar ainda para você falar sobre isso, até com mais tempo, mas eu quero aproveitar o Thiago só para perguntar uma coisa. Esse modelo de prestação de conta, o que atrapalha na concepção de uma ONG, como nós tivemos inúmeros exemplos no país, essa prestação de conta? Veja, a prestação de contas, se for uma ONG, uma organização não governamental, uma associação que não receba aportes de dinheiro público, ela apenas precisa de um controle interno, né, em que os próprios associados, os próprios membros dessa ONG irão realizar a verificação das contas. Se eventualmente uma organização social, uma OCIP, uma OS, que recebem em razão de parcerias ou contrato de gestão valores inerentes ao poder público, eles têm uma auditoria além do poder público, também dos órgãos de controle, ou seja, tribunais de contas e Ministério Público. Então, a gestão do terceiro setor tem de ser feita de forma séria, sob pena de responsabilidade imediata dos diretores, gestores e pessoas que controlam essas entidades do terceiro setor. Então, é muito sério, né? Tem controle. Então, nós vemos aí que, efetivamente, esse controle vem dando uma seriedade, vem mostrando que o terceiro setor ele pode, sim, auxiliar o Estado nos direitos sociais garantidos pela Constituição Federal. Se a gente tomar como exemplo alguns países da Europa, sim, nós temos aí toda uma destinação de recursos para o terceiro setor. Sim. E coisas grandes, volumes enormes, onde exercem, né, trabalhos que têm uma representatividade crucial no equilíbrio da sociedade. Estamos muito longe disso ainda, Thiago? Estamos caminhando. Acho que a legislação brasileira ela avançou nesse sentido. Hoje o controle é mais próximo. Ainda tem muito a evoluir, né? Mas acredito que nós estamos num caminho de progresso, no sentido de que as ONGs, o terceiro setor como um total, seja visto de uma outra forma, né? E que possa contribuir, inclusive, para a sustentabilidade, né? Acho que isso é importante também. Tudo está equilibrado. Exatamente. Tem que estar equilibrado. E falando em equilíbrio, né, a gente sabe que cultura, infelizmente, no Brasil, apesar de toda a nossa riqueza e diversidade cultural, Eric, é sempre o último a receber recurso. Você estava falando do exemplo da OSESP, que você participou, acompanhou de perto. Vamos falar um pouco mais sobre isso, mas também explorando o porquê que não destinamos tantos recursos para essa formação, para esse enriquecimento cultural da nossa nação. É verdade. Infelizmente, acredito que ainda falta uma conscientização do gestor público sobre a importância de se investir na cultura. Porque a cultura ela é a alma de uma nação, né? A construção da identidade de um povo, ela passa por esse conteúdo que não é tangível. Não são os bens que um país acumula, não é a riqueza financeira, mas é essa construção do inconsciente coletivo que a cultura representa para uma nação, né? É o sentimento de pertencimento, de identidade. E infelizmente, ainda falta, por parte do gestor público, de muitos gestores públicos, o investimento e a conscientização da necessidade de se investir. Nós tivemos aí uma evolução, de fato, né? O estado de São Paulo, por exemplo, é um dos estados que tem um grande investimento. Infelizmente, em razão da crise econômica também houve vários cortes de recursos para se fazer um ajuste orçamentário que não se limitou ao âmbito da Secretaria da Cultura, também
em outras secretarias, isso daí é público, é de conhecimento de todos. Geralmente o meio ambiente também entra nessa O meio ambiente facada. também entra, né? Mas estabeleceu também para essas entidades que gerenciam uma outra missão, que é buscar alternativas para suprir eventuais deficiências, né? E aí a colaboração, a integração com a iniciativa privada, políticas de patrocínio e o envolvimento, né, da sociedade no financiamento desses programas também é muito importante. Um desafio, na verdade, né? E até aproveitando o gancho, falando em desafio, nós, o programa Eco Bagagens, tanto na rádio quanto na televisão, que ainda vamos estrear, estamos lançando um desafio que a gente vai compartilhar nas redes sociais para você, cidadão, plantar uma árvore. Na verdade, a gente caminha sempre para a destruição. Então vamos rever isso. É uma parceria que nós temos com a biomédica e também a empresária Fábia Santa Rosa, de Atibaia, que também está desenvolvendo um trabalho importantíssimo naquela região. Ela que também tem um programa lá na Rádio Atibaia. E a Fábia e eu, a gente resolveu lançar essa campanha para você plantar uma árvore, compartilhar nas nossas redes sociais ou nas suas redes sociais e nos mandar, para a gente tentar melhorar um pouquinho a nossa qualidade de vida e pensar em futuro, em nascimento, em equilíbrio. E falando em equilíbrio, temos duas situações, Thiago. A primeira é, quem hoje pode montar uma ONG? É possível ainda no Brasil montar uma ONG nesse período atual? Sim, é possível. As associações, a sociedade civil organizada, ela pode se mobilizar no sentido de buscar, dentro de um interesse da coletividade ou dentro daquilo que é de interesse público, buscar se associar e buscar dentro dessa associação esse fim, né, que é o bem comum e não fins lucrativos, que aí seria uma sociedade empresarial, que não é o caso de uma ONG. A ONG não visa a finalidade lucrativa, não tem como destinação, né, receber recursos e angariar riquezas para os seus sócios ou acionistas. Não é o caso. Em que situação ela pode receber recursos? A ONG ela pode receber recurso da iniciativa privada, né? E a partir do momento em que ela, por exemplo, depois de 3 anos de atuação, e ela pode galgar eventualmente a condição de OCIP, né? E ela pode eventualmente receber também recursos públicos, claro que auditados, né? Para fazer aquilo que o Estado muitas vezes não consegue, né? Visando sempre o interesse público. Agora voltando para outra situação, e aquelas que já existem, têm aí os seus problemas, qual o caminho para essas, Eric? Bom, problemas no sentido financeiro? Financeiros, prestação de conta, ou, porventura, alguma coisa que não funcionou bem ali. A gente tem várias ONGs no Brasil que estão aí paradas. Sim. Né? As ONGs que elas entram em inatividade, elas têm um problema de custo de manutenção. Né? Quando você organiza uma associação, um instituto ou uma fundação, é fundamental que ela tenha recursos para sobreviver. Se ela não tem, ela tem que repensar a sua estratégia de sobrevivência. É muito importante a gente ter claro, né, e até voltando para o próprio tema da primeira questão, que quando você constitui uma associação, uma ONG, uma organização não governamental, o propósito é atingir uma finalidade pública, você alcançar uma missão. A entidade ela não tem dono e ela não tem que representar a cara de nenhum dono. Né? Se ela começou com essa cara, ela está indo para o mau caminho. Né? A gente viu, infelizmente, também exemplos recentes. A gente teve a oportunidade de citar casos de sucesso aqui, mas muitos casos de entidades que são constituídas para fins eleitoreiros, né? Para ajudar a angariar votos para este ou aquele personagem. Ou até mesmo familiar. Ou até mesmo Você familiar. tem aí na sua Constituição só membros da família e agregados. E aí, nesse caso, é um projeto que ele é temporário, ele é pessoal e é fadado ao fracasso. Ele não tem como sobreviver, não tem longevidade, porque ele não tem uma missão que independe da pessoa que constituiu, que criou essa entidade. O que eu acho bacana, a gente tomar como exemplo americano, canadense, europeu, nós temos aí o terceiro setor como uma forma de equilíbrio. Porque o sustentável é você estar em equilíbrio com a natureza, com o seu meio, com o meio político, social, e você gerar condições de administrar recursos públicos e desenvolver ações. A gente tem um grande potencial no Brasil, mas falta essa estruturação, essa capacitação. E a gente está indo quase para o final do programa, faltam 5 minutos, né, Thomas? 6 minutos. Você sabe que eu gosto de você, né, Thomas?
Você é o único aqui que vai para a luz. Depois eu vou falar sobre isso. Temos 6 minutos. O que falta? A gente fala das ONGs, mas o poder público não teria que também ter esse comprometimento maior ainda? Olha, eu acredito que o poder público, hoje, pelo menos aqui no estado de São Paulo, já tem uma visão mais próxima da realidade, da importância do terceiro setor, mas acredito que a nível Brasil a gente tem muito ainda a galgar e os estados, municípios... A disparidade é grande, não é? E o Distrito Federal poder, eventualmente, enxergar o terceiro setor como um grande aliado, né, na distribuição dos direitos sociais. Então, acredito que isso, o gestor público, com o tempo, na evolução que é natural por conta da descentralização do Estado que nós estamos vivendo hoje, cada vez mais a sociedade civil organizada está cumprindo o seu papel, e acredito que com o tempo isso vai ser algo a não tem como se reverter, né? Então a descentralização do Estado vem hoje trazendo o terceiro setor e visando o terceiro setor de uma outra forma. Aliás, né? Esses dias eu li uma coisa super interessante que a grande verdade, as pessoas não pensam sobre isso. Quando você fala em serviço gratuito, assistencialismo, não tem nada gratuito. O cidadão paga imposto. Sim. São tributos recolhidos que são mal geridos ou mal implantados. Onde o modelo de terceiro setor também poderia suprir essa demanda da ausência de certas políticas, não é? Sim, sem dúvida. Exatamente, porque o Estado, enquanto gestor, muitas vezes se mostrou deficiente. Então, nesse sentido, ele é um melhor controlador, né? Ele consegue controlar melhor e verificar, inclusive, auditar as contas das entidades do terceiro setor, coisa que muitas vezes, como gestor, ele acaba não sendo tão eficiente. Né? Passar essa gestão para a iniciativa privada acaba trazendo uma ideia e uma efetividade mais precisa com relação à gestão dos recursos públicos. E rapidamente, Eric, só para a gente encerrar. Sustentabilidade passa por esse caminho. Nós temos um terceiro setor no Brasil sólido, amadurecido, organizado, realmente comprometido com a essência do trabalho, não é? Exatamente. Sustentabilidade hoje é uma palavra que é a palavra de ordem na sociedade. A gente precisa fazer com que a sociedade tenha equilíbrio, né? Não haja... A gente não se depare com situações em que, por exemplo, se oferte muito recurso, mas se realize pouco, né? Ou você tenha um Estado muito inchado e uma sociedade pouco ativa. Então, esse equilíbrio, né, entre a atuação do Estado e a atuação das entidades do terceiro setor, ela é muito importante. Nós não temos mais espaço para Estados muito grandes. Né? No mundo inteiro, essa é uma realidade que se impõe. Você precisa ter mais flexibilidade, você precisa de uma gestão mais célere, mais eficaz, e muitas vezes você passar em alguns setores que são compartilhados, cuja gestão é compartilhada, que pode ser feita tanto pelo Estado quanto pela iniciativa privada. É muito mais eficiente você ter uma parceria entre esses dois setores para proporcionar a realização da atividade. Você não precisa fazer, por exemplo, concurso público, não precisa ter um comprometimento do RH do próprio Estado que você pode colocar numa função numa função relevante para para a administração pública, e o terceiro setor ter profissionais qualificados, aptos e remunerados, evidentemente, né, para realizar a atividade fim que está sendo pactuada entre o Estado. Legal. Quero agradecer a participação, tanto do Eric quanto do Tiago. Tiago, só deixando o endereço do site de vocês do escritório, que hoje é um dos maiores do Brasil, em referência em terceiro setor, para quem quiser conhecer um pouco mais, entrar. www.mpcadv.com.br. Legal. Obrigado. Tiago, brigadão, viu? Eu agradeço a oportunidade e o convite, sempre à disposição. Eric, obrigado pela participação também. Também agradeço ao convite, parabéns aí pelo programa. É um programa muito importante. O tema central do programa, que é a discussão da sustentabilidade, tem que estar realmente sempre posto em discussão. Então, eu quero agradecer a oportunidade de falar
sobre a questão do terceiro setor nesse programa aqui. A gente que agradece, que é um tema super importante, rico e precisa ter, sim, esclarecimento. Também agradecer ao pessoal da equipe do Eco Bagagens que está aqui, Elias Prestes, começando pela ordem de sabedoria, Michael, Michel, Micael, uma dúvida sobre o nome, Luciano, esqueci o sobrenome, Pereira, Aline Brandão, Mariana Laus, meu amigo Thomas, que é a pessoa mais séria dessa equipe que está aqui, comprometida sempre. Thomas, obrigado, viu? Lembrando vocês que a gente lançou uma campanha aqui, plante uma árvore, mande pra gente nas nossas redes sociais, Eco Bagagens, a foto, um vídeo de vocês plantando, que pode não parecer, gente, mas faz toda uma diferença. Vamos pensar um pouco mais em vida e modificar esse cenário. Eu agradeço a participação dos queridos ouvintes. Obrigado para quem acompanhou também pela internet ao vivo. A gente se vê na próxima terça-feira. Um grande abraço a todos. Obrigado, Thomas.